Fala, meus amigos, beleza? E o nosso amigo Flávio, hein? De patinho feio a cisne. As pesquisas eleitorais mais recentes revelam uma mudança impressionante no cenário político brasileiro. E o dado mais simbólico dessa transformação é justamente a evolução de Flávio Bolsonaro diante de Lula. Há pouco tempo, o senador aparecia muito atrás nas intenções de votos. Lula parecia caminhar com tranquilidade para mais uma disputa presidencial, mas o cenário mudou e mudou rápido. Hoje, dependendo do Instituto, Flávio Bolsonaro já aparece empatado tecnicamente ou até numericamente à frente do atual presidente da República. Isso mostra uma erosão política muito forte do governo Lula. Afinal, estamos falando de um presidente que voltou ao poder, prometendo estabilidade, crescimento econômico e reconstrução nacional. Só que na prática, o desgaste do governo começou cedo. A inflação continua pesando no bolso da população, a sensação de insegurança aumentou em várias regiões do país, a corrupção voltou com força, o endividamento das famílias é uma realidade e o governo parece viver permanentemente em crise política. O mais impressionante nessa história é justamente a trajetória de Flávio Bolsonaro. Durante muito tempo ele era tratado como alguém sem força eleitoral nacional. Muitos analistas diziam que ele jamais conseguiria ocupar o espaço político do pai. Mas os números atuais mostram outra realidade. Pesquisas recentes indicam que a distância que antes era enorme praticamente desapareceu. Em alguns levantamentos, Lula ainda aparece ligeiramente na frente dentro da margem de erro. Em outros, Flávio já lidera numericamente. E isso não acontece por acaso. Existe um sentimento crescente de frustração com o governo. Lula venceu prometendo pacificação e estabilidade, mas o país segue dividido e economicamente caminha para um desastre e uma recessão. A perda de controle político também começa a ficar evidente. O governo Lula acabou. Outro ponto importante é que Flávio passou a herdar uma parcela significativa do capital político do pai. Com Bolsonaro enfrentando dificuldades jurídicas e incertezas eleitorais, parte do eleitorado conservador enxerga Flávio como verdadeiro sucessor político. Não tem essa de Michele ou Tarcísio. A direita quer alguém com sobrenome Bolsonaro, sangue Bolsonaro, e isso está patente nas pesquisas. A própria imprensa já começa a tratar esse cenário com mais seriedade. O que antes parecia improvável, agora virou possibilidade concreta. E os institutos de pesquisa captaram essa mudança. Isso demonstra que a eleição desse ano, caso esse cenário se mantenha e não tem por que ele mudar, poderá ser muito mais difícil para Lula do que muitos imaginavam alguns meses atrás. E talvez o maior problema para o governo seja justamente esse: perceber que a vantagem que parecia consolidada está desaparecendo diante dos seus olhos, o que poderá levar Lula a desistir da sua candidatura para, no fim da sua vida política, não escrever em sua biografia uma derrota para um Bolsonaro. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa ascensão do Flávio nas pesquisas e também, se ainda não se inscreveu em um dos meus canais no YouTube, o Didi News e o Didi RP2, por favor, se inscreve lá.